A sua preparação para o mercado de trabalho começa agora. O grande pulo do gato sobre empregabilidade é procurar aquilo que você se identifica, aquilo que você faz melhor e entrar no mercado de trabalho relacionado com a aviação, mesmo antes de se tornar piloto. Essa é a melhor forma, é a forma mais fácil, é a forma mais assertiva que você tem de fato depois de conseguir um cargo de piloto. Se você tiver as habilitações e for pleitear direto o curso de piloto, pode ser que você consiga? Claro que pode, mas vai ser muito mais difícil porque ninguém naquele ambiente te conhece. Então, se tu conseguir entrar naquele setor específico da aviação que tu tem vontade de ser piloto e trabalhar ali antes com um cargo anterior, fica muito mais fácil de depois tu ingressar como piloto quando tu estiver de fato pronto. Então, ao longo da formação de vocês, já é um momento para vocês pensarem e buscarem empregabilidade na aviação para depois fazer uma apenas migração de função dentro dessa empresa ou desse setor que a gente está mencionando. Eu vou exemplificar, fica tranquilo. A gente tem alguns contextos que oferecem oportunidades diferentes. Por exemplo, o mais conhecido deles, que eu sempre falo para vocês aqui, o contexto de aeroclube. O aeroclube é uma fonte quase que inesgotável de oportunidades. Então, dentro do aeroclube aparecem muitas oportunidades. Muitas vezes as pessoas não identificam isso como oportunidade, identificam isso só como trabalho, mas é ali no aeroclube que tu começa a ter as tuas primeiras possibilidades, seja na secretaria, seja para ajudar um aluno, um colega, alguém mais novo que você no aeroclube, seja no simulador de voo dando instrução, seja na parte teórica. A parte teórica é uma parte muito legal de começar, porque tu acaba reforçando o teu conhecimento. Eu confesso que eu aprendi muito mais dando aula do que tendo aula, né? Porque tu acaba desenvolvendo outro tipo de raciocínio, tu acaba tendo que pesquisar mais, tu recebe perguntas realmente cabeludas para ir atrás. Então, dar aula para quem tiver oportunidade, para quem gostar disso, é bem legal. No contexto de táxi aéreo, para quem acha esse setor interessante, existem dois setores que precisam de pilotos lá dentro, ou pelo menos pessoas que tenham compreensão e conhecimento a respeito da aviação, que é a parte da coordenação de voo, que basicamente, em linhas gerais, é o que organiza os voos da empresa de acordo com a demanda. E tem também o setor de escala, que é o setor responsável por escalar os pilotos e a tripulação de acordo com todas as regras da regulamentação vigente. Vejam que são setores que dificilmente alguém que não entende de aviação conseguiria trabalhar, porque precisa sim de um conhecimento mais técnico. Então, se você já fez o PP ou se você está começando o PC, com certeza isso vai ser um grande diferencial na hora de tentar uma vaga de coordenação ou de escala dentro de um táxi aéreo. Temos ainda o contexto da aviação agrícola. Para quem quer aviação agrícola, os melhores caminhos, as melhores possibilidades e oportunidades estão lá, dentro das empresas agrícolas. Para quem não sabe, o piloto agrícola geralmente tem pelo menos um badeco, né, que é o ajudante. Então, muitos pilotos agrícolas começam como badeco para já ter um contato ali, para ver se familiariza com aquilo, se gosta daquilo, para depois então fazer os cursos e já ter uma certa proximidade com a área. Temos inclusive lá no YouTube uma live com um ex-aluno meu, o Léo, que ele detalha toda a experiência dele, desde a formação até a colocação profissional na aviação agrícola. Na aviação executiva, o contexto também é bastante específico e nada melhor do que alguém que está na aviação como comandante para falar melhor sobre isso. Então temos lá no nosso YouTube também uma live com o comandante Daniel, que ele explica todo o contexto de formação e de colocação profissional na aviação executiva. No contexto de empresas aéreas, nós temos uma infinidade de possibilidades. Eu diria que para quem quer ir para aviação comercial, linha aérea, esse é o melhor dos melhores caminhos. Por quê? Caso você não saiba, qualquer pessoa que está dentro de uma empresa aérea, seja lá qual for o setor, pertencente àquela empresa aérea, seja check-in, seja solo, seja rampa, seja escala, seja coordenação de voo, independente do setor que você trabalhe dentro de uma empresa aérea, você tem a possibilidade de fazer um processo seletivo interno. E as empresas aéreas, inclusive, elas estimulam esse tipo de migração, porque o funcionário, é interessante para a empresa que o funcionário cresça dentro da empresa, já com a cultura organizacional da empresa. Todas as empresas aéreas hoje estimulam isso. E, inclusive, antes de abrir processo seletivo para pilotos externos,
elas abrem obrigatoriamente processo seletivo interno. Então, se você tiver lá o seu PC, o seu Multi-FR e já estiver trabalhando dentro da empresa, você pode aplicar para essa vaga quando abrir esse processo seletivo. E o mais interessante disso tudo, geralmente o requisito de hora de voo mínima é menor para quem trabalha dentro da empresa. Então, por exemplo, tá? Isso depende da época, depende do requisito, depende da empresa. Cada empresa vai ter o seu requisito. Mas vamos supor que o requisito mínimo seja 250 horas. Para a seleção interna pode ser que seja 150, entende? Então, o mínimo de hora de voo é menor porque aquela pessoa já tem o convívio da empresa, ela já trabalha dentro da empresa, ela já entende, ela já é a empresa. Então, isso é um pulo do gato, é uma estratégia que muitos alunos utilizam, trabalhar dentro da empresa aérea, conhecer o contexto, fazer um processo seletivo e virar piloto daquela empresa. É uma ótima oportunidade, seja o cargo que for. E muitas pessoas ainda utilizam o curso de comissário para fazer essa migração também. E, inclusive, utilizam o curso de comissário para conseguir recurso financeiro para obter as suas habilitações. Isso também é uma estratégia bem legal, tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso também.